A América Latina vive um novo ciclo de desestabilização. Os Estados Unidos ameaçam a região com seus navios de guerra no Mar do Caribe, sob o falso pretexto de combater o chamado narcoterrorismo. Acompanhe a nossa reportagem. O jornalista Reinaldo Aragon vincula a tentativa da direita brasileira de desgastar o governo do presidente Lula com a ofensiva dos Estados Unidos na América Latina. A dominação sobre o continente latino-americano hoje é uma questão de sobrevivência, é uma questão existencial. Com seu soft power cada vez menor, com a crise econômica nos Estados Unidos cada vez maior, com a crise interna cada vez maior e a divisão do próprio Estado e a corrupção das próprias engrenagens do Estado, os Estados Unidos precisam de um porto seguro para poder manter a sua hegemonia, que é decadente, mas que precisa se manter como forma de conquistar ainda algum tipo de poder no mundo em que ele está cada vez mais isolado. Os ataques que aconteceram aqui no Rio de Janeiro, a chacina promovida pelo Estado, pelo governador Cláudio Castro, tem como objetivo ser mais uma dessas cenas da guerra híbrida contra o país, em que você fazer com que o país seja acusado de narcoterrorismo abre as portas de uma intervenção internacional dos Estados Unidos. E isso se reflete em todo o continente. Esse roteiro já vem sendo escrito há bastante tempo, há alguns anos. A prova disso é que os movimentos dentro da extrema-direita nacional em tentar fazer com que facções criminosas como o Comando Vermelho e PCC sejam rotulados como narcoterroristas para exatamente ter uma justificativa de desestabilização do governo Lula e do governo progressista. Não necessariamente quer dizer que os Estados Unidos vá fazer uma intervenção militar no Rio de Janeiro ou em São Paulo, que também é governado por um governador de extrema-direita. Mas é a influência política e o desgaste do governo Lula que o governo dos Estados Unidos quer promover com esse tipo de sanção. Inclusive, a gente vê hoje a mídia mainstream internacional, já se fala no Brasil, assim, eu vi no New York Times, por exemplo, um editorial, uma matéria que falava que o Brasil estava se perdendo no combate à violência pública. Então, isso é uma justificativa para que eles vendam mais armas, vendam mais sistema de vigilância, interfiram dentro dos governos, coloquem talvez pessoas aqui influenciando as ações do governo do Cláudio Castro e de outros que se coloquem, como São Paulo, que é a questão do PCC. Então, isso tudo é muito perigoso. Isso é, de fato, mais um episódio que os Estados Unidos estão utilizando dentro desse espectro de guerra híbrida para poder fazer com que o Estado brasileiro fique à mercê, fique vulnerável a alguns instrumentos internos do próprio Estados Unidos, jurídicos, que eles se colocam como direito de intervir em soberanias alheias, caso eles entendam que o terrorismo possa afetá-los. E a gente sabe que tudo isso tem um propósito, que é a dominação da América Latina, que é a destruição dos governos progressistas e que é o cerco a um continente que eles estão perdendo o controle nesse momento. Por sua vez, o economista Caio Botelho, diretor da Comissão Executiva do SEBRAPAZ, o Centro Brasileiro de Solidariedade aos Povos e Luta pela Paz, destacou que os Estados Unidos querem impedir a existência de projetos de desenvolvimento soberano e de integração regional na América Latina e Caribe. Olha, bem, nós vivemos hoje uma nova fase da ofensiva imperialista na América Latina e no Caribe. Estados Unidos e as forças da direita e extrema-direita locais adaptaram suas táticas, né? Então, além das ameaças militares diretas, como as que a gente vê acontecendo, né, hoje contra a Venezuela, contra a Colômbia e contra outros países também, nós também temos a chamada guerra híbrida, que é uma combinação também de manipulação midiática, perseguição judicial, sabotagem econômica, desinformação, né, uso também de tecnologias, né, digitais, né, para desestabilizar governos populares e progressistas. Essa guerra ela não se faz apenas com tanques,
mas também com juízes, algoritmos, fake news, né? Busca destruir lideranças, criminalizar partidos de esquerda, corroer a confiança nas instituições democráticas e gerar um clima permanente, né, de caos e desmoralização. E por trás disso tudo está um objetivo claro, que é reconquistar o controle geopolítico e econômico da região, enfraquecendo qualquer projeto soberano, integracionista, como é o caso da CELAC, da Unasul, né, ou mesmo os BRICS, né? Os Estados Unidos temem muito, profundamente, o imperialismo norte-americano, né, tem pavor, né, tem pesadelos com a ideia de uma América Latina independente, cooperando com a China, com a Rússia, e entre si, inclusive, né, entre seus próprios países. E por isso fomentam crises artificiais e promovem a ascensão de governos ultradireitistas alinhados à sua agenda. Essa chamada nova direita ou extrema direita latino-americana não é um fenômeno, portanto, espontâneo. Ela é financiada, orientada e amplificada por fundações, ONGs, redes de comunicação ligadas ao Washington, com a missão de travar, uma guerra cultural permanente, exatamente apresentando o neoliberalismo e o autoritarismo como sinônimos de liberdade enquanto difamam o socialismo, os movimentos populares e as políticas de redistribuição e de avanços, né, que alguns desses governos progressistas representam. A Venezuela, eu acho que é um caso muito direto disso, de combinação desses elementos de coação militar, né, como, repito, né, essas ameaças que os Estados Unidos fazem, né, de um ataque direto, né, e tem feito, inclusive, os ataques a barcos pesqueiros e tudo mais, com também o financiamento direto de uma chamada oposição interna, de uma extrema-direita venezuelana. Caio Botelho finaliza referindo-se à resistência dos povos latino-americanos e caribenhos, em nome da sua independência, soberania e desenvolvimento. Então, tem resistência. Os povos latino-americanos têm memória, têm consciência também, e depois de cada golpe, né, que foi dado ao longo da história, renasce também a luta por soberania, justiça social, integração. A verdade é que o imperialismo pode até atrasar, mas não pode impedir o avanço histórico de uma América Latina rumo, né, à sua segunda independência.